Nós estamos ao vivo em todas as plataformas com o bate-pronto para você. Agora falando sobre o mercado da bola, o Flamengo segue movimentando o mercado. Agora o nome da vez é Matheus Uribe. De acordo com o GE, o Flamengo está de olho na contratação do titular do Porto. O jogador seria um pedido do técnico Vitor Pereira e está livre para assinar um pré-contrato. Esta é a 4ª temporada do colombiano no clube português. São 162 jogos, 13 gols marcados e 6 assistências. Ele tem 1,80 m de altura, destro, acumula convocações para a seleção colombiana, atuou em 37 dos 41 jogos nesta temporada, saindo do banco em apenas uma oportunidade, ou seja, titular com até mesmo uma certa regularidade ali no Porto, e agora está na mira do Flamengo. Mauro César, você tem alguma informação sobre esse jogador, sobre essa negociação? Matheus Uribe, Flamengo, Porto, e aí, Mauro? Só a informação que o site do Globo Esporte publicou, né, do Fred Gomes, que publicou a matéria do interesse no jogador, né? O jogador tem contrato até o meio do ano com o Porto. Ele faz agora em março ainda 32, é um ótimo volante, um jogador de perseguições, desarmes, tem uma boa chegada, um bom passe ali, dá assistência, é um jogador interessante. Eu estava vendo aqui colegas lá de Portugal dizendo que o contrato dele está difícil de ser renovado porque ele pede uma quantia mensal que o Porto não parece disposto a pagar. Aí alguém vai dizer, mas aí o Flamengo e tal, mas lá a tributação é diferente, né? Para quem não sabe, aqui no Brasil, como é que funciona? O jogador pode ter 60% do seu salário como direito de imagem e 40% em carteira de trabalho. Então, digamos que você tem a tributação máxima e tal, como CLT, vai morder em cima dos 40%. E os 60%, o cara emite uma nota da empresa dele e paga lá os impostos como pessoa jurídica. Então, isso gera aí uma tributação que é menor do que alguns países, né? Eu lembro de uma história de um jogador famoso que no passado foi para o Everton, para a Inglaterra, e que desistiu quando mostraram quanto que ele ia ter que pagar de imposto. Não foi, não. Quando viu lá, falou, opa, aqui não vai dar, não. Porque na Alemanha, na Inglaterra, você paga muito, na França, né? Você paga muito imposto. Também muita coisa vem para a sociedade, tem isso, né? É bom frisar. Não é que seja ruim, não. No final talvez deve ser muito melhor do que aqui. Mas enfim, essa é outra discussão. O fato é que, se de fato o Porto não for renovar, aquilo que ele pede por ano não é muito distante do que o Flamengo paga para um Vidal, para um cara desse. Agora, é um jogador, 31 anos, mas me parece assim, ainda um jogador em 31 anos, o cara não está velho, não tem uma carreira tão longa pela frente, né? Mas você não vai fazer investimento em multa rescisória, pode ser uma boa contratação. O Flamengo precisa de um jogador que dê essa opção de meio campo, um volante mais caçador, mais que morda mais e tudo, como saiu o Coelar lá atrás, depois o João Gomes, né? É bom ter um jogador assim no elenco, mas vejamos aí se vai avançar. Contudo, eu acho que se for o caso, só para o segundo semestre. Porque ele não vai sair do Porto agora, tem contrato em vigor, o Porto não vai abrir mão do jogador. A não ser que o Flamengo propusesse alguma coisa, mas aí tem a questão da janela aberta, fechada, acho que nem há como vir agora, né? Eu perguntei para um amigo que mora em Portugal, é português e conhece muito de futebol, exatamente sobre isso, porque eu falei, o que você acha do Matheus Uribe? Vou ler a mensagem dele. É um animal competitivo. Grandes épocas no Porto. Titular indiscutível. Seria titular indiscutível em qualquer clube no Brasil. Está lá e ele acompanha. Gostei da definição. Animal competitivo. Exatamente. Eu li exatamente o que o meu amigo português escreveu. Então, é isso. Um animal competitivo que todos nós queremos no nosso time, né? Legal. Aí, o Flamengo interessado na contratação desse jogador e outro alvo do Mengão. Né? Parece estranho, não parece? O jogador tá no Porto e tal. Só se ele quiser muito voltar aqui para o nosso lado, né? Para a América. Normalmente o jogador, ele com a cidade, ele ainda procura trabalhar na Europa. Mas é a cabeça de cada um, família de cada um, enfim, aí é objetivo de carreira de cada profissional. Se vier, claro, não tem tantas opções. Aqui no Brasil ou na América seria mesmo só
Palmeiras ou o Flamengo. Acho que não foge muito disso, não. A renovação está travada lá, pinta o interesse do Flamengo e as coisas começam a se desenrolar. Outro alvo do Flamengo no mercado da bola é o Ângelo, né? O Flamengo segue interessado no jogador do Santos e, de acordo com a ESPN, apresentou uma proposta oficial. Os valores giram em torno de 13 milhões de euros, cerca de 71,5 milhões pelo câmbio atual, por 80% dos direitos econômicos do jogador de apenas 18 anos. Já foi. A análise dentro do Ninho do Urubu é bem clara. Ângelo tem potencial para retorno esportivo imediato e, num futuro bem próximo, capacidade para se tornar uma das maiores vendas da história do Flamengo. Ele é canhoto, tem a preferência de atuar pelo lado direito do campo, ainda assim, e ele atenderia ao pedido do técnico Vitor Pereira, que pediu a contratação de um jogador com essas características. Falando do Ângelo, Flávio Prado, Mauro César, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado. Boa contratação do Flamengo por esses valores aqui. E como é que fica para o Santos também ao mesmo tempo? Maravilhoso. Acho que seria excelente para todo mundo. O Ângelo foi vítima desses leões de chácara lá na Vila, né? E ele não tem mais ambiente para trabalhar lá, então ele quer sair, seria ótimo para ele. Vai para um time competitivo, um time que ganha tudo, ou briga para ganhar tudo, ao contrário do Santos, que não acontece isso. Entra um dinheiro legal para o Santos e ainda fica com 20% do passe e acrescenta ao elenco do Flamengo. Acho que é o tipo do negócio bom para todo mundo, eu torço muito para que isso aconteça. O que se falou no primeiro momento, não sei se o Mauro tem mais informações, é que não envolver Marinho e tal, aí essas coisas, o Santos falou, aí não, né, pô? Aí já não interessa. Se for grana, assim, mandar Marinho de volta, aí já não... Não, isso aí foi especulado aí, aí torcedores, alguns aí não, né? Na imprensa. A proposta é financeira mesmo. Grana aí vale muito a pena. E o que o Flamengo encara isso aí, assim, temos, na cabeça dos caras, temos que pegar esse jogador, contratar antes que a Europa leve. É exatamente isso. Contratar depois antes. revende. E aí ele tem 18, ele joga 2 anos, daqui a 2 anos vai ter 20. Ele fez 18 em dezembro. Então, se ele chega agora, ele vai jogar 2023, digamos 2024, aí em 2025 ele terá completado recentemente 20 anos, ainda vai ser garoto ainda. Então, mais novo que o Danilo, mais novo do que o João Gomes, que foram vendidos agora, por exemplo, que é outra posição, mas só para pegar aqui 2 jovens recém-negociados. A ideia é essa, eles querem se antecipar aos times da Europa. Mas lá em Santos, o pessoal comenta também que o Santos teria dado uma prioridade ao Barcelona, que teria que consultar o Barcelona. Só que também não sei se o Barcelona vai chegar com dinheiro agora. O Barcelona não tem dinheiro, né? O Barcelona, ele é uma espécie de Corinthians lá da Europa. Ele contrata Lewandowski, Rafinha e tudo, como se não houvesse amanhã. Mas está com uma dívida colossal, não é de hoje, e vai levando, vai levando, vai levando. E não consegue, como o Corinthians também não consegue nada. Pode ser que seja campeão espanhol, mas foi eliminado da Liga dos Campeões, foi eliminado da Liga Europa, e ganhar o título espanhol certamente não vai fechar essa conta. Ele teria que ganhar a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, as Recopas todas, Supercopa, tudo para tentar se aproximar de fechar essa conta. E é difícil de fechar. Então, acho difícil que o Barcelona chegue, não, é meu, eu cubro a proposta. Eu acho pouco provável, a não ser que surja um novo elemento aí que chegue com dinheiro para contratar o jogador. E o Santos, acho que agora eliminado do campeonato, não que o Paulistão fosse salvá-lo, mas ainda mais o buraco, é menos dinheiro que entra. Agora passa pelo comitê gestor do Santos. E o que vai pesar muito aí é que o Santos vai querer um percentual de venda futura. Esse percentual vai definir o valor também. Se o Santos falar, eu quero 30%, o Flamengo certamente vai dizer, então eu não pago esse valor, que pago menos. Ah, tá bom, então eu fico com 20%. Então essa vai ser a discussão agora. E como tem que passar pelo comitê gestor, só Deus sabe o que vai acontecer. Eu lembro que o comitê gestor do Santos, ele dificultou a venda do Rodrigo para o Real Madrid na época, foi difícil. Quase que não saiu o negócio. E eram 45 milhões de euros. Pô, o Santos asfixiado, assim, sem ar, né? Sem dinheiro, os cofres com teia de aranha. Aí chega o Real Madrid, vou levar seu jogador, 45 milhões de euros. E ainda houve discussão, tinha que vender correndo. Mas na Pindaíba que estava. O Santos foi um bom negócio todo mundo. O Rodrigo joga no Real Madrid, faz gols importantes, foi para a Copa do Mundo e tal. E o Santos, imagine o Santos hoje sem o dinheiro do Rodrigo. Como estaria? Porque é muita grana, né? Como estaria o Santos hoje? A situação hoje é difícil. Se não tivesse vendido esse atleta, seria muito pior. Então, como tem um comitê gestor, que eu sempre penso o seguinte, o Flamengo tem um conselho do futebol. São torcedores. São sócios, conselheiros, sei lá o quê, torcedores, que discutem os rumos do futebol. E o Santos tem um comitê gestor. Se a pessoa que atua no comitê gestor, ela tem uma visão fria, realista do clube, é uma coisa.
Agora, se ela tem um viés assim de torcedor, tipo, não podemos vender para outro clube brasileiro. Tá bom, mas quem quer comprar? Se você tem uma proposta igual ou melhor de outro clube de fora, eu também. Se eu sou o Santos, se você tem uma proposta de um time da Inglaterra e do Flamengo, eu vendo para a Inglaterra. Claro, vou reforçar um time aqui do Brasil para o cara jogar contra mim. Normal. Qualquer lugar do mundo é assim, né? Você vai vender para um cara de Londres, se você puder vender. Mas se não existe a proposta, o que fazer, né? O clube precisa do dinheiro. E esse clima dele lá também, né? E o jogador quer sair. O jogador, já, inclusive com o Flamengo, já está tudo... Eles não falam acertado, você conversa em off. Tá tudo bem encaminhado. Bem encaminhado é que já está certo. Já está tudo amarrado. Vai ganhar tanto, vai ter essa luva aqui, contrato de tanto, multa de tanto. Beleza? Você quer? Quero. Então, quando fala bem encaminhado, que já está tudo, o que falta é ser fazer o contratinho e tal, e assinar, caso o Santos aceite vender. Mas aí tem esse comitê gestor do Santos, que pode ser bom, a existência pode ser boa em alguns momentos, para filtrar uma eventual má negociação que um dirigente louco, que eventualmente lá estivesse, não é o caso atual, me parece, fizesse um mau negócio, mas também pode brecar um negócio importante, como aconteceu com o caso do Rodrigo. Tem que esperar agora, vai se arrastar um tempinho, possivelmente. Eu acho que ser confirmado o valor, né? E a atual situação do Santos, mesmo se tivesse passado, mesmo se tivesse já pulado para a próxima fase do campeonato, eu acho que é só uma questão de dias. Eu acho que o negócio será feito. Está na cara que o garoto quer ir embora. Isso é óbvio. Não tem nem, imagine o staff. O staff. O cara pode ser jogador do Flamengo. Vai entrar a grana respeitável para o momento. É jovem. A porta vai abrir, o cenário vai abrir para ele. Já está de olho lá na frente, se tudo correr bem, vai surgir uma oferta maior, vai jogar na Europa. É muito difícil segurar. Eu acho que é só uma questão de dias. E a situação... Algumas semanas a família sofrendo ameaça por telefone. E a situação política do Santos é efervescente. Já está surgindo uma chapa concorrente à atual, presidida por ex-dirigentes, ex-personagens importantes. Enfim, está fervendo a política no Santos até em função dos resultados todos que vem acompanhando o clube há algum tempo. Então, eu acho que vai dar negócio. É só uma questão de tempo. Talvez com essa eliminação seja abreviado até, né, o negócio para ser concluído. Não acredito que ele continuará no Santos. Teve até um treinador que passou pelo Santos, eu não vou lembrar o nome agora, estrangeiro, que foram protestar lá no apartamento dele, no prédio dele, e aí caiu fora também. Ariel Roland. Foi lá. Depois de um clássico com o Corinthians, ele foi embora. O cara pode fazer isso, é maravilhoso. O Holan já tinha enfrentado isso no Independente, né? No Independente, na Argentina, houve uma ocasião que entraram do carro, estava ele, o preparador físico, os caras entraram do carro para dar uma dura nele e falar que você tem que dar dinheiro pra gente. Mais ou menos isso, né? Não vou dar dinheiro para ninguém. E ele enfrentou. Então já tinha uma experiência com esse tipo de coisa. Quando ele percebeu que no Santos podia acontecer alguma coisa minimamente próxima, ele meteu o pé, foi embora mesmo. Maravilhoso. Se o cara pode fazer isso, tem que fazer. Essa relação Flamengo e Santos é uma relação de mercado muito clara hoje. O Flamengo tira jogador do Santos. O Santos tem problemas financeiros. O ideal é que o Santos vendesse esse garoto por uma fortuna para um time europeu. Mas o Santos hoje não tem muito poder de manter, de escolher. O ideal é que o Rodrigo saiu por 45 milhões de euros. Que coloque... Que o Santos vendesse por 35 esse aí. Eu acho que ele não tem o mesmo potencial que o Rodrigo. Mas é muito bom jogador, é um garoto de 18 anos. Com certeza era uma esperança de fazer uma grande venda ali de 30 milhões para cima para a Europa. Mas hoje a realidade do Santos é um time com graves problemas financeiros, não consegue ser competitivo e tem uma proposta de um time no Brasil mesmo que hoje tem uma situação financeira muito boa, compete, está agora num momento pontualmente no campo, os últimos resultados não foram bons, mas foi campeão da Libertadores outro dia, foi campeão da Copa do Brasil outro dia, foi bicampeão brasileiro não faz tanto tempo. Então é uma realidade. O Bruno Henrique já saiu do Santos, foi pro Flamengo, o Marinho, o Gabigol, né? Ele estava até emprestado na última passagem, era da Inter, mas se o Flamengo pegou, o Santos podia, ele ficou no Brasil, podia ficar no Santos. Ele estava no Santos. Estava em 2018. Em 19 foi pro Flamengo. Tem vários casos. Yuri Alberto, que saiu também, sem, enfim, dar lucro pro Santos. Foi barato. Caio Jorge. Vários e vários exemplos do Santos. Só para concluir, o mundo real. Imagina, toca o telefone pro menino, é o Gabigol. Falando. Parece que o Gabigol passou pelo Santos, né? Bruno Henrique, por exemplo. O Marinho mesmo.
né? Eu fico imaginando isso. Ah, não, mas você... Tá, esse é cenário Netflix. Isso não existe. Não, a gente sabe que existe. Sim. Existe. O Marinho tem a proposta do Bahia. O Bahia quer contratar o Marinho tem contrato até o final do ano. Aí o Flamengo quer vender, evidentemente. Não tem sentido emprestar, porque vai acabar o contrato no final do ano. Emprestar até dezembro, tchau. Então vai depender aí de acordo entre as partes, mas o Bahia já procurou o Flamengo para contratar o Marinho. Eu acho que vai acabar saindo, né? Não vejo ele com menos espaço, especialmente se o Ângelo for contratado. E o Ângelo é um jogador para a posição que o técnico está pedindo. O Flamengo não tem um jogador para jogar pelo lado direito. Agora começou a jogar o Matheus Gonçalves, mas o Matheus Gonçalves, além de ser mais novo, ainda tem 17 anos, né? Eu acho um absurdo, assim. Tem torcedor que põe para jogar, que razão? Não é assim. Eu acho que tem que botar para jogar. E o Vitor Pereira está colocando para jogar. Mas tem que ser assim, aos poucos. No domingo mesmo, ele não entrou porque ele foi dúvida para o jogo. Eu imagino que ele não tivesse condições de jogar 30, 40 minutos, entrou para a parte final. Mas ele pode jogar em outras funções, esse garoto, que ele atua vindo pelo meio, ele cai para todos os lados do campo. E o Ângelo já é um cara mais maduro, né? É que o pessoal imagina o Ângelo mais velho, porque ele jogou no Santos pela primeira vez com 15 anos. Só o Coutinho jogou mais jovem pelo Santos do que esse menino. E ele fez gol pela Libertadores, pelo Santos, com 16 contra o São Lourenço. Então, assim, ele muito cedo apareceu. Ele jogou com 15, com 16, jogou Libertadores, fez gol pelo Santos na Libertadores. Então parece que ele já é mais velho, que ele está lá há muito tempo. Mais precoce que o Hendrick, né? Exato. Nesse aspecto. E desse aspecto Então ele está há muito tempo já, mas ele é muito novinho. Ele fez 18 em dezembro. Então, ao final desse ano, ele vai fazer 19, nas férias, perto do Natal, acho que é dia 21, é perto do Natal que ele faz aniversário. Então, agora, isso também é outro ponto que eu acho que é importante, né, a gente observar. Como é que o Flamengo consegue isso hoje, né? Quer dizer, por que é importante o clube ser bem gerido financeiramente? Mesmo que faça um monte de bobagem do futebol, o Flamengo pode tentar interceptar, de certa forma, pelo menos essa é a visão, uma venda do exterior contratando o jogador do Santos antes que ele chame atenção para valer dos times europeus. Assim, pode dar com os burros na água, de repente o jogador não vira nada, é o risco. Mas os caras, nesse ponto, até muitas críticas são feitas, até pertinentes, de contratações, às vezes sem muito critério, mas nesse caso específico não, eles estão há muito tempo já observando o jogador, reunindo dados, informações e tudo, e pensando, pô, esse garoto... O Porto, Ajax... Exato, é o que a gente tanto fala dos times portugueses, fazem aqui na América do Sul inteira, times italianos também, times pequenos até da Itália, o Udinese faz isso. Agora os pequenos ingleses estão fazendo. Estão fazendo também, é mais ou menos isso, vamos pegar esse cara aqui, vai custar uma grana, mas ele tem 18 anos, pô, ele vai jogar aqui uns 2 anos, já está acostumado a jogar no profissional, porque ele já joga no Santos desde os 15. Então ele tira uma camisa pesada do Santos e bota outro. Não vai sentir peso. Não sente. Vai chegar, tudo bem. É outro clube, outra cidade, outra torcida e tal, mas ele está acostumado a jogar primeira divisão, está acostumado a enfrentar. É o que a gente fala do Hendrick. O Hendrick está se adaptando a enfrentar os adultos. O Ângelo enfrenta os adultos desde os 15 anos, está com 18. Então já está adaptado ao futebol profissional. Mas é uma tentativa de interceptar uma venda que aconteceria naturalmente para que o jogador dê retorno técnico e depois financeiro. É um risco, sempre tem um risco qualquer contratação. Mas é interessante observar esse movimento. No meio de várias coisas ruins que estão acontecendo, eu entendo assim, há um risco, claro, sempre há, mas é um movimento diferente do padrão, que normalmente não acontece, de um clube brasileiro tentar tirar um outro, como eu acho normal também, por exemplo, o Palmeiras querer o Arthur. Ah, mas o Arthur era do Palmeiras, sim, mas naquele momento era um Arthur. Agora é outro. Agora me interessa. O Casemiro foi assim. O Casemiro, que é um monstro, o Casemiro foi para o Porto, cláusula de recompra. Aí o Real Madrid viu, não, esse cara é bom, traz de volta. Quanto custa? Eu pago, não tem problema. Eu pago. Pergunta se o Real Madrid não acha que valeu a pena comprar 2 vezes o Casemiro. Quantidade de retorno que esse cara deu. Ao dar retorno técnico, deu financeiro. Se pagou, fácil, né? Ainda foi vendido por 60 milhões, já com 30 anos. E pergunta ao Manchester United se não está satisfeito de contratar. Apesar de 7-0, voltou a ganhar uma taça agora há 10 dias, por menos de 10 dias. Então, esses movimentos, você vê que eles acontecem, ou podem acontecer, justamente com os 2 clubes que estão mais bem preparados. É por isso que a gente fala sempre sobre isso. O torcedor, às vezes, não percebe. Clube grande, especialmente, tem que ser bem gerido, tem que ter grana, tem que ter estrutura para poder competir em níveis que a gente não imaginava antes.